Graça e paz, irmãos. Livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27, por favor. Quem trouxe a Bíblia ou o smartphone. Carta de Paulo à igreja de Filipos, capítulo 1, versículo 27, diz o seguinte: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Vamos orar? Obrigado, Deus, por essa noite, por esse momento de adoração ao nome do Senhor, por esse privilégio de poder, ó Deus, juntos, não só cantarmos, mas, ó Deus, aquietar os nossos corações para ouvir a voz do Senhor. Que o Senhor nos ensine nessa noite, que o Senhor nos aponte o melhor caminho, que o Senhor acalme os nossos corações, que o Senhor dirija os nossos passos, que o Senhor, ó Deus, faça grande obra nos corações aqui presentes, naqueles que estão nos ouvindo nessa noite, onde estiverem, que o Senhor os alcance, ó Deus, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os abençoe para a glória do teu santo e bendito nome. Pai, eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Muito bem. Esperar o... Muito bem, a carta de Paulo aos Filipenses, ela traz uma característica que ele fala sobre alegria. O tempo todo trazendo esse contexto de alegria, estando ele preso. Porque a liberdade, ela acontece dentro da gente. Então ele estava preso, falando de liberdade, falando de alegria e assim por diante. Ou seja, nós precisamos repensar ou pensar a respeito do quanto estamos presos, andando por aí, o quanto estamos aprisionados, mesmo vivendo soltos dentro dessa característica que nós entendemos, por não estarmos atrás de grades visíveis, mas talvez de grades invisíveis, dentro da nossa vida, dentro da nossa alma, diante de contextos e mais contexto que acontece conosco durante a nossa caminhada, a nossa vida, coisas boas, coisas ruins, enfim. Às vezes nos aprisionamos e arrastamos isso ao longo da nossa caminhada, de maneira que a felicidade de verdade não nos alcança. A gente não fala de alegria, a gente simplesmente vive. E Paulo, ele nos ensina a viver de forma alegre, de forma salutar, de forma absolutamente abundante. E ele que estava preso numa masmorra romana, insalubre, e ele é capaz então de produzir uma carta, um texto, onde a maior parte, tema central, fala de alegria. E ele então diz para essa igreja a respeito da diferença que uma igreja pode fazer, não só na vida dele, mas na vida das pessoas. A diferença que uma pessoa que de verdade traz dentro de si a plena liberdade pode produzir na vida das pessoas que estão à sua volta, das pessoas que estão envolvidas, seja onde for, no trabalho, em casa, na sociedade, entre amigos, enfim, em qualquer lugar. Quem é verdadeiramente livre, livre é. E quem de fato está preso, não importa onde esteja, ele vai continuar preso a circunstâncias e situações. E o que fazer? Como fazer diferença numa sociedade não cristã sendo um cristão? É complexo às vezes, porque nós estamos, por exemplo, de manhã
falando de ateísmo dentro do cristianismo. Falando de contextos e mais contextos, aonde somos confrontados pela palavra de Deus, pela vida de Deus, a pronunciar na vida características profundas do reino de Deus. E como vivenciar essa experiência cristã numa sociedade que não é cristã, numa ideologia que não é cristã, numa forma de viver aonde predomina-se completamente, né, a visão não cristã. Que diferença é essa? Como podemos de fato ser? É isso que ele traz para nós. E vai ser sempre para mim, para você, um grande desafio. Totalmente um desafio. E dentro desse contexto, eu trouxe alguns personagens que podem nos auxiliar dentro dessa visão de fazer diferença numa sociedade não cristã dentro desse contexto. O primeiro personagem é Noé. Como ele nos aconselha? Qual é o contexto da vida de Noé? Diz assim: Noé achou graça diante do Senhor. Ele era, dentro do seu contexto social, que era um contexto imoral. Nos dias de Noé, a maldade tinha dominado, se espalhado terrivelmente. E Deus olha para Noé e se agrada de Noé. Está no versículo 5, que diz assim, do capítulo 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ou seja, quais são os conselhos que Noé poderia nos dar nesta noite para fazermos diferença numa sociedade onde não há muita diferença? A maldade se espalha, o coração está completamente corrompido, a forma de se viver está completamente distante daquilo que Deus espera. Primeiro, ele diz assim: quer fazer diferença? Seja justo. Seja justo. Pratique a justiça. Não permita que a injustiça seja companheira em nenhum momento da sua história. Esteja sempre pronto para ouvir, tardio para falar. Viva com justiça. E quando a gente fala de ser justo, não é ser julgador sobre a vida das pessoas, é diferente. É tratar as coisas de forma justa, tendo como base as escrituras sagradas. Então não é disso para você. No mundo, aonde não há absolutamente justiça, você pratica a justiça. No mundo onde as pessoas são terrivelmente malignas, ou seja, os corações estão completamente dominados pelo mal, a maldade se espalha de uma forma frenética em todos os sentidos, seja você justo. A começar de você, seja justo. Seja justo com você mesmo, seja justo com as pessoas, aonde você estiver, pratique a justiça. E o manual para isso nós temos, que é a palavra de Deus. Então faça de fato a justiça no sentido pleno, mas não seja juiz sobre a vida de ninguém. Esse é um ponto. Segundo ponto, Noé olha para nós e diz assim: seja íntegro. O que é ser íntegro? É ser inteiro, totalmente inteiro, completo. Todo o seu ser seja para o louvor da glória de Deus. Ou seja, nós desenvolvermos uma habilidade de vida aonde sejamos inteiros em tudo aquilo que estamos fazendo. Ou seja, verdade absoluta que nos envolve e que faz parte da nossa caminhada, na nossa história. Não pela metade. Não pela metade. Essa é a ideia de ser íntegro, ou seja, eu sou inteiro. Quem olha para mim, me vê inteiro. Quem olha para você, te vê inteiro. Onde você estiver, seja justo, seja inteiro, seja íntegro. Quer fazer a diferença? Seja íntegro.
seja justo, seja íntegro. Terceiro, há uma expressão do texto que diz assim, que Noé andou com Deus. Noé andou com Deus. Prazer de estar com Deus. Prazer de viver com Deus. Prazer de louvar a Deus. Prazer de cultivar as leis de Deus no seu coração. Prazer em viver os propósitos de Deus na sua história. Prazer de estar com Deus o tempo todo. Cultivar uma vida de comunhão com Deus. Buscando um relacionamento saudável com Ele. Desenvolvendo uma vida saudável espiritual com Ele. Em todo o tempo, em todos os dias, em todos os lugares. Deus nos chamou para fazermos diferença. Sejamos justos. Sejamos íntegros. E vamos andar com Deus. Trazer Deus para a nossa história, para a nossa vida, para o nosso andar, para o nosso caminhar, aonde estivermos, que Deus faça absolutamente toda a diferença na sua, na minha, nas nossas vidas, em todos os lugares. Irmãos, não conseguimos fazer diferença com a nossa própria vontade, com a nossa própria força, do nosso jeito. Precisamos de Deus o tempo todo. Amém? Então Noé diz para nós, porque ele fez essa diferença no tempo em que ele viveu. O mundo não estava muito diferente. Tanto é que Jesus fala uma coisa muito interessante, quando ele fala acerca dos fins dos tempos. Como ele diz? Quando vier o Filho do Homem para a consumação, de que jeito vai estar o mundo? Como nos dias de Noé. Então, para vocês terem uma ideia de como eram os dias de Noé. Então, não veio o fim. Então, nós ainda não atingimos o quê? Os dias de Noé. Só para termos uma ideia daquilo que Jesus falou. E está ruim? Vai piorar. Você está achando que está muito ruim? Então vai piorar. Está achando que tem muita maldade? Sim. Mas vai piorar. Está achando que tem muita imoralidade? Sim. Vai piorar. Ou seja, vai virar uma tragédia. E Noé viveu nesse tempo. Mas nesse tempo, ele foi o quê? Justo, íntegro e andava com Deus. Outra pessoa que pode nos aconselhar hoje a fazermos diferença numa sociedade não cristã. Rebeca. De que maneira Rebeca pode nos ajudar? Para quem não sabe, Rebeca foi a escolhida para se casar com Isaac, filho de Abraão. O servo de Abraão, quando foi buscar a esposa, ele faz uma oração. Ele faz um acordo com Deus, aliás, né? Ele tenta fazer esse acordo com Deus. Ele diz assim: dá-me, pois, a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba. E ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo. Gênesis 24, 14. Este foi o pedido que o servo fez ao Senhor. E a resposta de Deus veio em seguida. Rebeca sai de casa, vai até o lugar onde busca água, e lá estavam a caravana dos servos de Abraão, juntamente com os camelos, 10 camelos. Presta atenção, 10 camelos. Sabe quanto um camelo bebe de água por dia? Ainda mais eles estavam chegando de viagem. 100 litros de água. Um camelo. Tinham 10 camelos. Nós estamos falando de quantos litros de água? 1000 litros de água. Sabe quanto
um cântaro de água pega? Aproximadamente 15 litros. Faz a conta. Quantas viagens Rebeca deu para encher, para dar água para todos os camelos? Pelo menos 200 vezes. O que Rebeca nos ensina? Você quer fazer diferença? Sirva o próximo. Não viva para ser servido. Sirva. Porque o Filho do Homem veio para servir. Ele nos ensina a servir e não sermos servidos. Uma serva de Deus que tem um coração generoso para o próximo, não pensando em recompensa. Eu falo muito isso aqui. Quem empresta ou quem faz favor esperando troca, não é favor, é empréstimo. Nós precisamos aprender a servir com os corações gratos, para a glória de Deus, fazer para a glória de Deus, que é a razão máxima de toda a nossa vida. Então ela nos ensina, quer servir? Seja generoso, seja generosa, faça com amor, faça com alegria, não espere recompensa, faça para a glória de Deus. Rebeca, de verdade, nos ensinou, se quisermos fazer diferença nessa sociedade não cristã, precisamos aprender a servir uns aos outros. Jesus diz uma coisa, que a maneira com que as pessoas vão nos olhar é se nós tivermos amor uns pelos outros. Essa é a máxima do Evangelho. Essa é a máxima. Presta atenção. Às vezes o marido pede um copo d'água, a mulher já reclama. Pensa, Rebeca, dando cabelo para 10. Brincando. Muito bem. O trabalho de Rebeca foi árduo. Ela foi ao poço 200 vezes. Jesus nos ensina a andar a 2ª milha. Orar pelos inimigos. A dar, sem receber em troca. A abraçar, a chorar com os que choram, a se alegrar com os que se alegram. A perdoar, a amar, a se envolver. E assim por diante. De que maneira podemos fazer diferença? Servir ao próximo. Você já varreu o passeio do vizinho? Ou você briga com ele? Nós precisamos aprender a fazer diferença. Servir no amor de Cristo. Viver no amor de Cristo, aprender com Ele. Porque Ele sendo rico se fez pobre. Ele sendo rei se fez servo. Então Ele nos deu a direção, nos apontou o caminho. Se eu quero fazer diferença nessa vida, eu tenho que aprender com Noé. Ser justo, ser íntegro, andar com Deus. Se eu quero fazer diferença nessa geração, eu preciso aprender a servir uns aos outros. Este é o recado de Rebeca para nós nessa noite. Terceiro, outra pessoa que pode nos ensinar como viver em tempos difíceis. Esther. Esther, ela é transportada da sua terra, Jerusalém, para a Síria, ou para a Babilônia, melhor dizendo. Escrava. Então ela não tem pai, ela não tem mãe, ela é transportada como escrava para uma terra distante,
todo o seu aspecto cultural é deixado de lado, toda a questão da infância, absolutamente ela é desterrada da sua terra natal por uma terra distante para vivenciar uma experiência de escrava, colocada no harém do rei. E de repente, diz a história que de repente essa mulher que está lá, ela é trazida para um outro contexto, ela se torna rainha da Babilônia. Tem todo um contexto da história, mas ela se torna rainha. E sendo rainha, Deus a usa para salvar todo o seu povo. Quem não conhece a história está no livro de Esther. Ela é usada para salvar todo o povo judeu, que estava marcado para morrer. Tinha dia e hora para eles morrerem, toda a nação. O que ela nos ensina? Se nós queremos fazer diferença, Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. É isso que ela diz para nós essa noite. Você está aí. Você não veio e não está aqui por acaso. Não é um acidente. Você não existe por um acidente. Você foi chamado por Deus. Ele tem um plano para a sua vida. Do nada, Deus a usou. Agora tem um detalhe. Embora pareça demorado o processo, Deus não se esquece das suas promessas. O tempo é um instrumento de Deus para polir a nossa vida, o nosso caráter. É um teste de confiança. Nós precisamos nos lembrar que Deus quer nos usar, que Deus quer ministrar nas nossas vidas. Para isso nós precisamos nos lembrar de quem somos e o que Deus fez por nós. E essa mulher, essa menina, depois mulher, ela não ficou se lamentando pelas questões terríveis de ficar longe da família, longe da sua terra, de ser retirada dos pais. Quem sabe os pais foram mortos. Ela se prontificou a servir a Deus, ela se prontificou a ser usada por Deus, e Deus a usou. Nós passamos uma vida lamentando as coisas difíceis que acontecem conosco. Nós precisamos nos colocar à disposição de Deus, se desejamos de verdade fazer diferença nessa vida. Nós precisamos. Então hoje, lembre-se disso. Deus tem um plano para a sua vida, Ele quer usar você. Ele quer usar você. Se prontifique, diga aí, ó, eis-me aqui, seja você a resposta de Deus para esta sociedade, não o outro. Este é o conselho de Esther para nós. Olha, Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para você. Outra pessoa que pode nos dar um conselho, se nós queremos fazer diferença nessa sociedade não cristã. Outra pessoa, Davi. E qual o conselho que Davi pode nos dar? Você pode vencer os obstáculos que estão diante de você. Você pode vencer as barreiras que estão surgindo diante de você. Você pode vencê-las, um a um. Não é com o seu braço forte. Não é com a sua capacidade. Mas é exatamente pela ministração de Deus. E nós não podemos nos esquecer disso. E não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, mas é pela ação de Deus. Davi depositou toda a confiança em Deus durante todo o tempo, assim como fez Caleb, assim como fez Josué, lá no episódio dos espias, lá no início.
Aí eu olho para você, como olho para mim e digo: quais são os obstáculos? Quais são as barreiras? Quais são as dificuldades? Onde elas estão? Você consegue definir? Você consegue dar nome para essas dificuldades? Se sim, eu quero te dizer nessa noite, pelo conselho de Davi, em nome de Jesus, você pode superar cada uma delas. Essa é a verdade da palavra de Deus. Só que nós precisamos definir, saber quais são, dar nome. Então Davi, ele traz para nós essa direção, esse apontamento para dizer: olha, você quer fazer diferença nessa sociedade? Vença os obstáculos. Vença. Quebre as barreiras. Se levante. Faça absolutamente toda a diferença nesse mundo. A partir de você que serve a um Deus vivo, poderoso. E as pessoas vão olhar para você e vão ver que você está subindo degrau por degrau, vencendo cada obstáculo em nome de Jesus. Se nós queremos fazer diferença, nós precisamos receber os conselhos de Noé. Seja justo. Seja íntegro. Ande com Deus. Você quer fazer diferença? Siga o conselho de Esther, aliás, de Rebeca. Seja um servo, seja uma serva. Veio para servir. Absolutamente. Dentro de um relacionamento saudável, você aprenda a servir a Deus. Servir o próximo. Você quer fazer diferença? Siga o conselho de Esther. Lembre-se que Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem algo. Deus quer usar você. Seja a resposta de Deus, você mesmo. Quer fazer diferença? Siga o conselho de Davi. Enfrente os obstáculos, um a um. As barreiras. Pois você, de fato, crê no nome do Senhor Jesus. E nele nós podemos vencer cada uma das dificuldades. Só precisamos nominar. Porque a gente fala de dificuldade, fica meio genérico. Mas você sabe quais são as suas? Elas têm nome. Dê nome. E a partir do momento que você dar o nome, você apresente cada uma delas diante de Deus. Por nome. Pela situação. E você verá a manifestação de Deus. E você vai reconhecer absolutamente que não foi você, não foi pela sua força, pela sua capacidade, mas Deus agindo poderosamente. Davi experimentou isso, principalmente no episódio contra Golias. Você vem contra mim, com lanças, com armamentos, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Foi assim que Davi derrotou Golias, no poder do nome do Senhor. É assim que a gente derrota os obstáculos, no poder do nome do Senhor. É Ele que nos dá a vitória, é Ele que nos favorece, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos sustenta, é Ele que de verdade nos faz vencer obstáculo por obstáculo. Imagine. Mas dê nome. Porque a gente fala, parece que tem tantas dificuldades. Se eu disser, então diga qual é a sua. Talvez você não vai saber. Só sabe que está ruim. Então dê nome. Um a um. E comece a apresentar diante do trono de Deus. Hoje à noite, se você quer fazer diferença, entre tantos conselhos, Deus nos apresentou isso. Em nome de Jesus. Amém? Então feche seus olhos para nós orarmos. Se coloque na presença do Pai.
Aleluia, Senhor. Nesta noite, ó Deus, o Teu Espírito Santo esteja ministrando em nossas vidas. Nesta noite, ó Deus, o poder do Senhor esteja nos envolvendo. Que a palavra do Senhor, ó Deus, alcance os nossos corações de forma tão poderosa. Não só na reflexão, mas nas atitudes. Sejamos capazes, ó Deus, plenamente de fazer diferença onde estivermos. Nos ajude-nos. Por favor, nos ajude. Visita cada coração que está aqui, cada coração que está nos ouvindo, que vai nos ouvir outrora. Que o poder do Espírito Santo, ó Deus, esteja agindo poderosamente. Nos abençoe, Pai, nos sustente, porque nós precisamos de Ti. A graça poderosa do Senhor seja sobre nós. A graça do Senhor, ó Deus, seja sobre as nossas vidas, no nome de Jesus.